para nossa listinha, não é? De radicais gregos agora, tá? Que são em maior número que os latinos, tá? Vocês acham interessante que eu continue marcando uns que eu acho mais importantes, para vocês se deterem? Então vamos fazer isso ali, não é? Então eu queria marcar o antropo, depois vocês leiam toda a lista em casa, tá? Só vou direto nos que é para marcar, tá? Que é o homem antropófago, come carne humana, né? Antropologia, o estudo do homem, tá? Depois eu acho interessante marcar o caco e o cali. Caco quer dizer feio ou mal. Cacofonia é um som feio, não é o meu ouvido. Caligrafia, uma bela escrita, tá? Depois eu acho interessante marcar o cromo, tá? E o crono, tá? O cromo que é cor, cromoterapia, cura pelas cores, e cronômetro, crono-tempo, médio tempo, tá? Depois o di, dois, de pétalo, duas pétalas, de sílabo, duas sílabas, tá? Depois eu acho interessante marcar o físio, que quer dizer natureza, e tu pode acrescentar aí do lado de natureza função também. Físio pode ser função. Fisioterapia, terapia quer dizer cura, cura de uma função, tá? Depois o M, eu acho interessante, que é metade, hemisfério, metade da esfera, tá? Depois eu acho interessante marcar o hipo, que é cavalo. E o hipo, vocês cuidem com isso, porque o hipo, dependendo da palavra, ele é prefixo ou ele pode ser radical. Por exemplo, hipotensão, aí ele é prefixo, abaixo de, tensão abaixo do normal. Agora, hipopótamo, não é? Aí o hipo é cavalo, hipo é cavalo, potamo é rio, hipopótamo é o cavalo do rio, tá? Certo? Depois o homo, que eu acho muito importante, que é semelhante. Tá? O iso, que é igual, isósceles, né? Tem três ângulos, três lados iguais. Depois o mega, eu acho importante, que é grande. O meso é meio, esse também eu acho importante. Mesopotâmia, meso meio, potamo rio, no meio dos rios. Mesóclise, colocar o pronome no meio do verbo. Tá? O miso eu acho interessante. Miso é aquele que odeia. Misógino, odeia mulheres. Não é? Não estou falando no caso dos homossexuais, né? Eles gostam das mulheres. Misógino é quem odeia a mulher. Por exemplo, eu posso dizer que a Igreja Católica, durante a Idade Média, teve um comportamento misógino, né? Certo? Queimou mulheres em fogueiras, né? Etc. Tá? Depois o neo, eu acho muito importante, que é novo, tá? O onomato, eu acho legal marcar, que quer dizer nome. Onomatopeia, dá nome a um som, certo? O orto, eu acho muito importante, quer dizer reto, justo. Ortografia, uma bela escrita, tá? Ortografia, escrita correta, perdão, tá? Virando ali. O pan eu acho interessante marcar, tá? Panteísmo, pan-americano. E o pato também. O pato quer dizer sentimento ou doença. Patologia é o estudo das doenças. Certo? Hã? Patologia, faltou um O ali. Corrijam ali. Deixa eu até dar uma marcadinha aqui. Patologia. Tá? O pedo, que quer dizer criança, tá? Pediatria, pedologia. Daí que vem a palavra pedófilo, né? Pedo quer dizer criança e filo quer dizer amigo. Pedófilo, amigo das crianças. É que a gente tem que ver a palavra no contexto, né? Isso a gente vem aqui de uma época, não é? Em que praticar atos sexuais com criança não era crime, né? Assim, tanto que, né, no caso dos reis ali, não é? Eles eram incestuosos, né? Para que o poder se concentrasse só naquela família, né? Tá? Depois eu acho importante sublinhar o rino, que é nariz, rinite, infecção do nariz,
tá? E o riso, que é a raiz. Tá? E o topo, que é lugar. Esses eu acho mais importantes, tá? Daria uma atenção especial para esses aí. Agogo é legal a gente sublinhar lá embaixo, que é aquele que conduz. Esses são os que funcionam como segundo elemento da palavra. O agogo, aquele que conduz, daí que vem a palavra pedagogo, né? Conduz a criança. Você sabe a origem da palavra, né? Pedagogo era um escravo. Vocês sabem que na Grécia os escravos eram considerados coisas, né? Quando tu vendia um imóvel, uma casa, tu já vendia com os escravos, eles faziam parte do pacote, né? E entre esses escravos aí existia o escravo de maior confiança da casa, que era o pedagogo, que ele tinha a função de conduzir a criança até a escola. Ele levava a criança até o colégio, até o lugar onde ela estudava, né? Daí que vem a origem da profissão de pedagogo. O pedagogo, ele faz essa ponte entre a família e a escola, né? Certo? As professoras de 1ª a 4ª série, elas são formadas em pedagogia, né? Fazer essa ponte aí. Algia é dor, acho legal marcar. Arca é o que comanda, tá? O arca é importantíssimo, quer dizer governo, né? Tá? Autarquia, monarquia. Depois o cracia é super importante, quer dizer poder. Plutocracia, Pluto quer dizer rico. Plutocracia é o poder dos ricos, tá? O doxo é aquele que opina, eu acho importante, esse já caiu. O dromo também marca, que é o lugar para correr, tá? Sublinho fagia e o fago. Fagia é o ato de comer, antropofagia, e fago é o que come, tá? Antropófago. Filia, sublinha, que é a amizade. Fobia também, que é ódio e temor. Tá? Vocês já leram na internet, acho até legal vocês na Wikipédia tem uma lista de fobias. Coloca no Google, lista de fobias, tá? E dá uma lidinha nessa lista de fobias, porque aí tu vai te divertir horrores, é um negócio super divertido, né? E tu vai estar estudando também ao mesmo tempo esses radicais aqui, tá? Porque vocês sabem que as pessoas, segundo os especialistas, eu já li sobre isso, as pessoas atualmente nunca foram tão fóbicas, né? Tá? As pessoas nunca tiveram tanto medo das coisas como agora, né? A ponto de se criar essa lista de fobias. E existem medos estranhíssimos, assim, tá? Medos estranhíssimos. Por exemplo, uma vez eu estava trabalhando isso numa turma de pré-vestibular e aí ela virou meio que uma terapia, assim, em grupo, sabe? Todo mundo começou a confessar suas fobias, assim, né? E aí apareciam fobias, assim, estranhíssimas, assim, né? Uma aluna, por exemplo, confessou publicamente que tinha medo de palhaços. Eu nunca tinha visto isso. A guria diz que vê um palhaço e foge, assim, né? Eu conheço uma pessoa que tem medo de árvores. Medo de árvore se chama dendrofobia. Dendrofobia. É uma coisa muito estranha, né? Porque é o seguinte, aqui está a redenção, né? A criatura mora aqui, não é? Na João Pessoa e trabalha aqui na Osvaldo Aranha. Se eu morasse aqui e trabalhasse aqui, o que eu ia fazer para ir para o meu trabalho? Eu ia atravessar a redenção, né? De manhã cedo, dava um passeio já, coisa boa, né? Ela faz toda a volta, entendeu? Faz toda a volta para ir para o trabalho, né? E quando tem uma árvore, ela se desvia. Né? É arquiteta e tudo, né? A pessoa trabalha, não tem medo de árvore. Eu digo, mas por que tu tem medo, criatura? Não sei. Pode cair alguma coisa em cima de mim. O que é a talassofobia? Talassofobia é a pessoa que tem medo de mar. Eu conheço também uma pessoa que tem medo de mar, uma senhora. Ela vai à praia e tudo, mas ela não se aproxima da água. Tá? Certo? E ali tem horrores, né? Medo de sogra, medo de gente nua, medo de sexo, medo de... Tá? Essa lista de fobias é muito interessante, tá? Né? Tem umas fobias estranhíssimas, assim, né? Depois, tá, parei na fobia. Eu acho interessante sublinhar o fobo também, tá? O grafia lá embaixo é interessante, que pode ser escrita ou descrição, ortografia, geografia,
tá? O grama, esse é legal sublinhar porque o grama pode significar, tá? Tanto peso quanto escrito. Quilograma, aí o grama é peso. Agora, telegrama, escrita à distância, tá? Isso é interessante. O logo e o logo fundamentais da gente saber, isso aí tem, tudo que é prova vem isso aí, tá? O mania lá embaixo, que quer dizer loucura ou tendência, megalomania, monomania, medo de tendência a estar só, tá? No outro lado, o morfo, que eu acho muito bom sublinhar ali, que tem a forma, antropomorfo, tem a forma de ser humano, zoomorfo, né, que tem a forma de animal. Nomia eu acho importante, e o nomo também. Depois lá embaixo eu sublinharia o escopia, que é o ato de ver, macroscopia, microscopia. O sofia, quer dizer sabedoria, também é legal, tá? E aqueles 4 com T. O teca, que é lugar para guardar, terapia, que é cura, utomia, que é corte de visão, dicotomia, né, dividir em 2, e o tono, que é tensão ou som. Tá? Esses são os que eu acharia mais importantes também. Tá? Cuidado com o antro e com o andro, né? Antro quer dizer homem, no sentido de humanidade, homens e mulheres. E andro é o homem do sexo masculino. Tá? Por exemplo, que é um andrógeno? Né? Andrógeno. Andro, homem, gino, mulher. Né? Então, andrógeno é aquela, quando dizem, a moda está seguindo uma tendência andrógena. Né? As roupas, né, misturam, não é, as duas características masculinas e femininas, tá? Isso eu acho importante, tá? Daí que vem a palavra androceu e gineceu, né? Androceu, a parte masculina da flor, e gineceu, a parte feminina da flor, que na verdade eram os 2 compartimentos que tinham a casa, né, grega, tá? A casa grega, ela tinha o gineceu, que era um compartimento menor. Ela tinha o androceu, que era o compartimento maior, né? E ela tinha aqui o vestíbulo, né? O vestíbulo, certo? O vestíbulo, o que é? Daí que vem a palavra vestibular. Vestíbulo, todas as casas tinham, até as mais humildes tinham. Tudo que casa tinha. Era que tu entravas na casa, tinha um compartimento assim com pedra no chão e jarros de água e bacias de água para a pessoa se lavar antes de entrar em casa. As pessoas se lavavam antes de entrarem na casa. Por quê? Porque não havia pavimentação, tá? As estradas eram muito poeirentas. Então a criatura entrava na casa e se lavava, se purificava, né? Se limpava para entrar na casa. O vestibular, a criatura se purifica, né? Para entrar na universidade, né? E o gineceu, a questão da mulher é a seguinte, né? A mulher era tão oprimida naquela sociedade que ela não poderia circular livremente pela casa sem autorização do marido. Ela precisava ficar só no compartimento dela, que era o gineceu. Ela só podia sair dali com a autorização do marido. O homem, sim, circulava pela casa. Não sei por que esse costume não volta, não é, gente? Coisa fantástica isso, já pensou? Pode receber as tuas amantes, quem tu quiser, essa mulher tá lá no gineceu. Vou apanhar quando sair daqui. Né? Vou apanhar hoje, tá? Eu acho que hoje está mais pro contrário, né? E então, daí que vem as partes da flor, o gineceu e o androceu, justamente pelos compartimentos da casa grega, tá? Eu acho super interessante estudar a etimologia das palavras, porque as palavras contam uma história, né? A gente estudando as palavras, a gente estuda muito dos nossos costumes, etc e tal, tá bem? Bom, e agora vamos para os processos de formação de palavras. Eu acho que eu vou fazer, antes das lâminas, um esqueminha aqui para vocês, tá? Processos, que eu acho que fica mais didático assim. Processos de formação de palavras, certo? Eu posso formar, então, palavras utilizando 2 processos básicos, certo? Utilizando 2 processos básicos. Então, existem 2 grandes processos de formação. Quais são eles?
eu formo palavras ou pelo processo de derivação ou pelo processo de composição. Derivação ou composição. Tá? Então existem inicialmente esses dois grandes processos aqui. Qual é a diferença, pessoal? No processo de derivação, como o próprio nome já está dizendo, eu pego uma palavra primitiva, feliz, e a essa palavra primitiva eu formo palavras derivadas pelo acréscimo de prefixos e sufixos. Tá? Então eu peguei a palavra feliz, acrescentei in, ficou infeliz. Acrescentei mente, ficou felizmente. Acrescentei os dois, ficou infelizmente. Então é um processo de derivação, por quê? Porque a partir de uma palavra primitiva, eu derivei palavras pelo acréscimo de prefixos e sufixos. Certo? Isso é a derivação. O processo de composição, ele já é diferente, né? Porque no processo de composição eu não vou acrescentar nada nas palavras, eu vou juntar palavras inteiras, certo? Então eu vou pegar a palavra beija e vou acrescentar a palavra flor e vou ficar com beija-flor. Eu vou pegar a palavra passa e vou acrescentar a palavra tempo e vou ficar com passa-tempo. Então qual é a diferença da derivação para a composição? Na derivação eu tenho palavra primitiva mais prefixo e sufixo. Na derivação eu tenho palavra mais palavra. Tá bem? Então essa é a grande diferença que nós temos aqui, tá? Agora vamos dar uma olhadinha nos tipos de derivação que nós temos e nos tipos de composição que nós temos, tá? Agora eu quero muita atenção de vocês nesse momento. Existem 6 tipos de derivação. Derivação prefixal, certo? Sufixal, prefixal e sufixal, prefixal e sufixal, parassintética, imprópria, e regressiva. Certo? Então estão aqui os 6 tipos: prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parassintética, imprópria, regressiva. Bom, os nomes já dizem tudo, não é? Não preciso falar mais nada aqui para vocês. Derivação prefixal, em que consiste? Pega-se a palavra primitiva, leal, por exemplo, e a ela se acrescenta um prefixo, desleal. Tá? Derivação prefixal, acrescentei prefixos. Exemplos de derivação prefixal. Todos aqueles que estão do lado daquelas tabelas ali, né? Quando a gente viu aquela lista de prefixos, lembram? Né? Aquilo tudo ali é derivação prefixal, certo? Derivação sufixal. Pega-se a palavra primitiva e a ela se acrescenta um sufixo. Então peguei leal, acrescentei o sufixo dade e fiquei com lealdade. Certo? Mais exemplos, só pegar a listinha dos sufixos lá, que a gente viu. Todas aquelas palavras são derivação sufixal. Prefixal e sufixal. Pega-se a palavra primitiva e a ela se acrescenta simultaneamente prefixo e sufixo. Certo? Tá? Então, prefixal e sufixal. Agora, muita atenção agora. Parassintética, mesma coisa. Pega-se a palavra primitiva ou radical de uma palavra e a ela se acrescenta prefixo e sufixo. Então, peguei o radical manhã, acrescentei o a prefixo e o ecer sufixo e fiquei com amanhecer. Aí tu vais me dizer assim, qual é a diferença da prefixal e da sufixal para parassintética? Alguns gramáticos, tá, dizem que há diferença, outros não. É isso que nós vamos ter que conversar agora. Vou colocar a primeira teoria dos gramáticos que vêem diferença entre esses dois processos. Esses gramáticos dizem o seguinte, que na prefixal e sufixal eu posso retirar qualquer um dos elementos que a palavra continue existindo. Aqui, se eu tirar o des, existe lealdade. Se eu tirar o dade, existe desleal. Tá? Já na parassintética, não.
um desses elementos se incorpora à palavra e ela não vai existir mais sem ele. Por exemplo, se eu tirar o a, não existe a palavra amanhecer. Então, alguns gramáticos estabelecem diferença entre a prefixal e a sufixal e a parasintética. Esses dois gramáticos, né, que eles citam na bibliografia do concurso, não estabelecem essa diferença, tá? Então, para este concurso, nós vamos ignorar a prefixal e sufixal e nós vamos considerar só a parasintética. Então, deslealdade seria parasintética. Tá entendendo? Tá? Então, tudo que é palavra nesse concurso que cair, em que foram acrescentados prefixos e sufixos ao mesmo tempo, nós vamos considerar parasintética. Ok? Tá? Derivação imprópria. O que é a derivação imprópria? Consiste em a gente trocar a classe gramatical de uma palavra. Certo? A palavra, por exemplo, é um substantivo, ela vira um adjetivo, ou o contrário. Né? Então, por exemplo, eu tenho rosa com letra minúscula, que é o nome de uma flor. Se eu colocar rosa com letra maiúscula, ela vira um substantivo próprio, derivação imprópria, certo? Tá? Olhar, olhar é verbo. Agora, se eu digo assim, o olhar daquela mulher me inquieta, né? Você sabe que sempre que a gente coloca um artigo antes de qualquer palavra, ela vira imediatamente substantivo, derivação imprópria, tá bem? E a derivação regressiva, que também é chamada de deverbal, ela consiste em quê? Por que ela é deverbal? Porque ela parte sempre de um verbo. Eu reduzo o verbo, diminuo o tamanho do verbo e a partir dele eu formo um substantivo abstrato. Por exemplo, a palavra o verbo fugir. A partir do verbo fugir eu formo a palavra fuga. Ó. Eu diminuí o número de fonemas da palavra. Tá bem? Por isso regressiva. Certo? Então vamos dar uma olhadinha nas lâminas agora. Tá ali tudo que eu expliquei para vocês, a diferença entre derivação e composição, tá? Dei uma lidinha em casa para reforçar. A prefixal, ó, coloquei outros exemplos ali, engordar, infeliz, desonesto, supermercado, anormal e refazer. A sufixal, ó, eu coloquei outros exemplos ali, felizmente, honestidade, mercadoria, amável, herbário e livraria. Certo? Não coloquei a prefixal e sufixal aí porque não cai, não é? Segundo essa bibliografia, fui direto para a parasintética. Tá ali, ó, amanhecer, ó, se eu tirar o a não existe amanhecer. Desalmado, se eu tirar o des não existe a palavra almado, não é? Ajoelhar, se eu tirar o a não existe joelhar, certo? Derivação regressiva ou deverbal, que ela consiste na redução da palavra derivante, né, que nos verbos, diminui-se o verbo e a partir dele se forma o substantivo abstrato. Coloquei vários exemplos ali, ó, apelar, apelo, amparar, amparo, atacar, ataque, fugir, fuga, certo? Agora, mais umas observações sobre essa última e sobre a derivação imprópria, que eu achei importante colocar, até porque está na gramática do Celso Cunha. Tá ali, consiste na mudança, né, da classe gramatical de uma palavra e pode, por esse processo, se explica a passagem de substantivos comuns a próprios, coelho, leão, pereira. Esses substantivos próprios, geralmente, eles são derivação imprópria. Substantivos próprios a comuns, damasco vem de McAdam. Adjetivos a substantivos, né, capital, circular e veneziana. Capital, não é? Ela é um adjetivo, tá? É um pecado capital, capital é adjetivo. Circular, ônibus circular, circular é adjetivo, né? Veneziana é adjetivo também, quem nasce em Veneza, certo? Mas ela, dependendo do contexto, ela fica um substantivo. O capital, né? Eu estou com falta de capital, certo? Eu enviei uma circular para aquele setor, certo? Eu vou trocar as venezianas da minha casa, vira substantivo. Substantivos, adjetivos e verbos há interjeições. Silêncio, vive, bravo, é tudo derivação imprópria. Vive é o verbo viver. Bravo é um adjetivo, certo? Virou uma interjeição. Verbos a substantivos, jantar e prazer. O jantar e o prazer. Se eu coloco um artigo nesses verbos, eles viram substantivos. Particípios presentes ou passados a preposições, mediante e salvo. E particípios passados a substantivos e adjetivos, conteúdo e resoluto.
tá? Agora vamos para o processo de composição. A composição, como eu já falei, ela consiste em a gente juntar uma palavra a outra. Nesse processo de nós juntarmos palavras, duas coisas podem acontecer. As duas palavras não perdem nenhum fonema, aí é composição por justaposição, certo? Ou uma palavra ou mais palavras perdem fonemas. Aí a gente tem composição por aglutinação, certo? Aglutinação. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Justaposição. Por exemplo, eu pego a palavra passa e acrescento a palavra tempo e fico com passatempo. Eu pego a palavra guarda e acrescento a palavra chuva e fico com guarda-chuva. Quando eu uso esse processo, as palavras perdem a autonomia, né? E elas passam a significar uma terceira coisa. Guarda é uma coisa, chuva é uma coisa. Guarda-chuva é o nome de um objeto, né? Certo? Então a palavra vai perder autonomia, certo? E vai significar ter um terceiro significado. Na composição por aglutinação, quando eu junto as palavras, vai haver perda de fonemas numa delas, ou nas duas, ou nas três, se for o caso. É o que vai acontecer com a palavra planalto, né? Planalto, o que é? Plano mais alto. Eu não digo plano alto, eu digo planalto, perdeu um A. Né? Perdeu um O, perdão. Perdeu esse O aqui, ó. Então, composição por aglutinação. É o que vai acontecer com a palavra embora, por exemplo. Né? A palavra embora é o somatório de três palavras. Em, mais boa e mais hora. Quando diz eu estou indo embora, tu está dizendo eu estou indo embora. É o que vai acontecer, por exemplo, com a palavra abrolhos, né? Abrolhos, o que quer dizer? Abra os olhos. Né? Aquela ilha, né, que tem lá, que é aquela ilha, na volta dela tem recifes de corais duros, né? Então as embarcações, quando a maré estava alta, né, isso lá na época da colonização do Brasil, aquelas embarcações vinham, batiam naqueles recifes e naufragavam, né? Então os marinheiros começavam a dizer uns para os outros, ó, quando chegar perto daquela ilha assim, né, tu abre os olhos, ficou Ilha de Abrolhos, tá? A palavra panetone também, né? A palavra panetone é uma composição panetone por aglutinação. É o somatório de três palavras. Pane, que é pão, né, em italiano, di, que é de, e tone, que é o nome do padeiro que fazia o pão. Ah, esse padeiro chamado Tone começou a fazer esse pão diferente. Vamos comprar o pane de Tone, pane de Tone, pane de Tone, panetone. Tá? Então, na composição por justaposição não há perda de fonemas. Na composição por aglutinação há perda de fonemas. Tá aí uma lâmina explicando, certo? Aí uns exemplos de composição por aglutinação. Aqui primeiro, ó, por justaposição beija-flor, girassol, bem-me-quer, guarda-chuva. Nosso Senhor, significando Deus, tá? Os dois com letra maiúscula. Segunda-feira, mil folhas e madrepérola. Tudo isso é composição por justaposição, por quê? Porque não houve perda de elementos. Na aglutinação, olha só o que acontece. Embora... Petróleo é petra, que quer dizer pedra, né? Mais óleo, óleo de pedra. A gente não diz petraóleo, a gente diz petróleo. Aguardente, abrolhos, panetone. Tá? Bom, agora vamos conversar um pouco sobre esse hibridismo aqui. O hibridismo consiste em a gente formar uma palavra usando elementos, morfemas de línguas diferentes. Então eu pego um radical grego e um radical latino, né? E a palavra fica híbrida. Híbrido é uma coisa que não é pura, que é misturada, certo? E eu acho muito complicado eles pedirem o hibridismo em concurso. Porque eu penso que o aluno ele não tem condições, não é? Com esse conhecimento de português mais básico, assim, ele não tem tanta noção de grego, de latim, para ele estar identificando, tá entendendo? Que prefixo é de origem o quê? Tá? Certo? Até porque, não sei se vocês já se deram conta que a nossa língua portuguesa ela é extremamente híbrida. E isso é que a faz tão rica. Por isso que a nossa língua é rica. Por isso que dizem que o português é difícil, é uma língua difícil de aprender.
né? Por quê? Porque ela tem elementos do grego, ela é formada a partir de várias línguas, então a gente tem várias palavras para dizer a mesma coisa. Ela é riquíssima nesse sentido. Tá? E aí eu acho que eu posso fazer um parênteses aqui até e falar um pouquinho disso para vocês, claro que de forma muito resumida, né? Umas coisas que a gente era para ter aprendido lá na escola e nunca tocaram nesse assunto com a gente, né? Vocês sabem que a língua portuguesa ela existe como língua oficial e independente desde 1100 e poucos. Tá? 1100 e poucos. Se colocou essa data, não é, como a origem da língua portuguesa, porque é dessa data o texto mais antigo escrito em língua portuguesa. O primeiro texto que se encontrou escrito em língua portuguesa tem essa data, 1100 e poucos. E era um poema de amor chamado A Ribeirinha, escrito por o autor era Paio Soares de Taveirós, certo? Então, claro que a gente sabe que a língua portuguesa não sabe exatamente, precisamente o ano que ela começou a ser falada, né? A gente usa essa data como marco para o início da língua, ok? Como é que aconteceu a coisa? Isso que eu gostaria de fazer um parênteses e explicar para vocês, que eu acho muito importante, tá? A língua portuguesa ela vem do latim, é a derivada do latim, por isso que ela é considerada uma língua, não é latina ou românica. Por que em determinados livros dizem que a língua portuguesa é uma língua românica? Porque o latim era falado pelos romanos. E nós sabemos que os romanos foram o maior povo, o povo que dominou tudo que se conhecia de mundo na antiguidade. Né? Os romanos, né, expandiram seu império para todo mundo. E eles falavam o latim. Existiam dois tipos de latim. O latim clássico, que era falado pelas pessoas que tinham instrução, e o latim vulgar, que era falado pelas pessoas comuns e pelos escravos e pelos soldados, certo? Pois foi esse latim vulgar que se espalhou pelo mundo inteiro, tá? Por isso que o Olavo Bilac diz aquele poema, né? Que a língua portuguesa é inculta e bela. Inculta porque ela vem do latim vulgar, tá? Do latim falado pelo povo, certo? Então o povo romano, no seu processo de expansão, o que ele fazia? Ele chegava num lugar, não é? Ele dominava aquele lugar e a primeira coisa que ele fazia, o que era? Era impor o latim como língua oficial daquele lugar. Que nem aconteceu conosco no Brasil. Se falava o tupi-guarani e os portugueses chegaram aqui e nos impuseram a língua portuguesa goela abaixo. Né? Isso aconteceu com os romanos, então. Chegavam, dominava aquele povo, impunham o latim como língua oficial, aquele latim se misturava com aquela língua daquele lugar e dava origem a uma outra língua que nós chamamos de línguas latinas ou românicas, tá? Aí o povo romano está em pleno processo de expansão, né? Aí o que acontece? Ele chega na Grécia, ele invade a Grécia. E aí na Grécia acontece um negócio muito interessante, né? Eles acham que a cultura grega é muito superior a deles. Então, ao invés de impor a cultura romana sobre a grega, eles se apropriam da cultura grega. Tanto que os deuses romanos são os mesmos gregos, só com outros nomes. E nesse momento as línguas se misturam. O latim e o grego se misturam. Isso tem um nome, vocês já estudaram em história, isso se chama helenismo, que é a fusão da cultura latina, né, com a cultura grega. Tá? Aí as línguas vão se misturar. E eles continuam o seu processo de expansão. Aí, esse latim, que já era misturado ao grego, chega aqui, ó. Os romanos invadem a Península Ibérica, onde é Portugal e Espanha. Né? Aqui, aí eles impõem esse grego misturado com latim, a língua dessa península, e é criada uma outra língua, que não existe mais hoje, que se chama o galaico-português. Galaico-português. O que é o galaico-português? É uma mistura de português e espanhol. Por isso que são línguas tão parecidas, porque já foram uma língua só. Português e espanhol já foram uma língua só. Aí o que acontece? A crise, a decadência do Império Romano. O Império Romano perde o poder dessa península aqui, certo? Tá? Aí esse latim, misturado com grego, que já foi galaico-português, né, vai se transformar numa outra língua. Qual? Começa a haver, não é, lutas aqui na península para unificação dessa península aqui, certo?
Tá? O reino de Castela, que aí vem o castelhano, se apropria, né? Vence essas batalhas todas, né? E consegue unificar a península. Só que tem um condado aqui, ó, que se chama Condado Portucalense, que não concorda com essa unificação. Ele consegue resistir a essa unificação, né? E aí ele declara em 1100 e poucos a sua independência. E aí o português e o espanhol se separam. Tá? Certo? Mas aí a coisa não termina, né? Porque aí o que acontece? A península é invadida pelos árabes, que passam 500 anos lá dentro. E aí esse latim misturado com grego, que foi galaico-português, se mistura com árabe. Então nós temos várias palavras na língua portuguesa que são de origem árabe. As palavras começadas com al. Alface, alcachofra, almofada, alfinete, tudo é de origem árabe. Ah? Aí eles expulsam os árabes da Península Ibérica. E aí o que acontece? Os portugueses começam as grandes navegações. E aí essa língua é trazida para cá. Né? E aí esse português, que já foi latim, que já foi galaico-português, que se misturou ao árabe, chega ao Brasil e aí eu não preciso mais dizer o que aconteceu. Né? Aí a gente vai incorporar o vocabulário das línguas africanas, das línguas indígenas, de todos os imigrantes que vieram para cá. Chouriço, chope, tudo isso é de origem alemã, não é? Temos palavras de origem italiana e por aí vai. Por isso que um dicionário da língua portuguesa do Brasil ele é dessa grossura e um de português de Portugal é mais fino. Tá? Porque nós, brasileiros, nós somos muito mais abertos às influências, né, de países, de outros países, porque a nossa cultura é uma cultura miscigenada. Tá? Então eu acho muito improvável que eles peçam numa prova de concurso esse processo de hibridismo, porque o aluno ele tem que ter um conhecimento bem bom assim, de grego e de latim para ele identificar, né, essas diferenças, tá bem? Então, aqui ó, sambódromo, samba vem do português e dromo vem do grego, então é uma palavra híbrida. Burocracia, buro vem do francês, quer dizer funcionário público, e cracia é poder, o poder do funcionário público, tá? Certo? A onomatopeia, as onomatopeias são palavras imitativas, né? Onomatopeia. Agora a gente vai ver outros processos, tá? Saímos desses aqui e vamos ver outros processos. Um deles é o hibridismo. Agora vem a onomatopeia, que consiste em a gente imitar certos sons ou ruídos através das palavras. Então tá aqui, ó, zastrar, zum, zum, miar, arrulhar. Arrulhar procura imitar o barulho que a pomba faz, né? Miar, o barulho que o gato faz, ok? Depois a gente tem a abreviação vocabular, que é o que a gente estava falando para vocês. Né? O ritmo acelerado da vida intensa de nossos dias obriga-nos necessariamente a uma elocução mais rápida, de falar mais rapidamente. Economizar tempo e palavras é uma tendência geral do mundo de hoje. Então a gente diz uma foto, como na realidade é uma fotografia. Uma moto, quando é uma motocicleta. Né? Andar de bus, né? Andar de ônibus. Uma bici, uma bike, uma bicicleta. Então a gente vai abreviando as palavras e voltaremos a grunhir, como eu falei lá no início. Né? A sigla consiste em a gente reduzir longos títulos, né, a meras siglas, que são constituídas com as letras iniciais dessas palavras, né? Tá? ONU, Organização das Nações Unidas. Essa aqui, tu já imaginou a gente dizer isso aqui? Né? Unesco, né? United Nations Educational, Scientific and Cultural. Né? Unesco. Então a sigla ela facilita bastante. UNE, União Nacional dos Estudantes. Tá bem? E deu. Processo de formação de palavras foi. Agora vamos então fechar o nosso encontro de hoje com a última tabelinha que vocês têm no material de vocês. Deixa eu ver onde é que eles colocaram aqui. Que são as classes gramaticais. Não tem lá no fim, antes dos exercícios? Esta folhinha aqui. Agora nós vamos conversar muito sobre essa folhinha aqui. Tá? Bom. Vocês já observaram que as palavras têm funções diferentes, né? Existem palavras que servem para dar nome às coisas, existem palavras que indicam ações,
existem palavras que indicam qualidades, existem outras que indicam circunstâncias de tempo, de modo, de lugar, né? Então, de acordo com a sua natureza, a palavra vai ter, as palavras elas vão ter funções diferentes. Elas vão servir para coisas diferentes, tá bem? Certo? De acordo com a função que as palavras desempenham, nós podemos classificar as nossas palavras em 10 classes gramaticais, que é o que vocês têm nesse esqueminha aí que eu fiz para vocês. Tá? E agora nós vamos precisar conversar sério sobre isso. Classes gramaticais. O que são classes gramaticais? São 10 categorias que nós utilizamos para classificar as nossas palavras segundo a função que elas desempenham. Ok? Dessas 10 classes gramaticais, existem 6 que são variáveis. Depois vocês podem fazer até uma chavezinha aí nessa tabela, colocar as primeiras 6 ali e escrever variáveis. E as últimas 4 vão ser invariáveis. 6 variáveis e 4 invariáveis. Muito bem. Por que essa coisa de variáveis e invariáveis? Olha, variáveis obviamente são aquelas que variam, que trocam a desinência, como a gente acabou de estudar, não é? E para que elas trocam a desinência? Para indicar gênero, número e grau. Então vão ser palavras variáveis. As invariáveis são aquelas que não variam, que não trocam nunca de desinência. Tá? Quais são as 6 classes de palavras variáveis que nós temos? Substantivo. Que mais? O artigo. Depois, o pronome. O adjetivo. O numeral. E o verbo. 6, né? Quais são as invariáveis? O advérbio. A preposição. A conjunção. E a interjeição. Tá? Então essas 6 primeiras são variáveis e essas 4 últimas são invariáveis. Agora eu vou te perguntar um negócio, tá? Bom, olha aqui, ó. O substantivo, como tá aí na tua tabela aí, é aquela palavra que nomeia tudo. Tudo, seres, coisas, animais, que dá nome às coisas é o substantivo. O artigo é a palavra que define ou indefine o substantivo. Pronome é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo. Né? Para não dizer, Ana é minha amiga, Ana é minha namorada, Ana, eu conheci a Ana estuda aqui, eu uso ela. Ana é minha namorada, Ana é minha namorada, ela estuda aqui. E eu a conheci o ano passado, então usei o ela e o a para substituir o substantivo, é um pronome. Tá? Adjetivos são palavras, né, que caracterizam, que qualificam o substantivo. Numeral é a palavra que indica a quantidade ou a ordem do substantivo. O verbo expressa as ações praticadas ou sofridas por substantivos. Não é verdade? Então, por que essas palavras aqui elas têm que ser variáveis, hein, gente? Não sei se vocês já se deram conta disso. Porque como elas, todas elas se referem ao substantivo, elas têm que concordar com ele. O artigo define e indefine o substantivo. O pronome acompanha ou substitui o substantivo. O adjetivo caracteriza o substantivo. O numeral indica a quantidade ou a ordem do substantivo. Né? O verbo expressa as ações sofridas ou praticadas pelo substantivo. É como se o substantivo fosse um planeta e essas outras 5 classes de palavras fossem satélites orbitando em torno desse planeta, que é o núcleo. Né? Então todas essas palavras se subordinam ao substantivo e todas têm que concordar com ele. E para concordarem com ele, elas têm que ser variáveis. Então se o meu substantivo está no masculino singular, todas essas palavras que orbitam em torno dele têm que estar no masculino singular. Se eu coloco o substantivo no feminino plural, eu tenho que trocar todas essas palavras para feminino plural. Tá? E isso tem um nome, isso se chama concordância nominal, que nós vamos ter uma aula especial só para isso. Tá? Essas são invariáveis, essas não existem em função de substantivo, então elas são invariáveis.
Não existe aquis, ontens, amanhãs. O advérbio é invariável. A preposição é invariável. A conjunção também. Não existe quandos. Não é? Emboras. Não existe isso. E as interjeições também. Tá? Muita atenção nessa hora agora. De todas essas 10 classes de palavras, tá? Nós vamos ter que estudar quais para o concurso de vocês. Quais que estão no programa de vocês? Circulem aí. Marquem aí nessa tabela, tá? Só as que eu circular, certo? Nós vamos ter que estudar o artigo, o pronome, o verbo, certo? E a conjunção. Bom, né? De 10 classes de palavras, eles só pedem 4. Só essas 4 aí. Tá bem? Tá? Isso significa que nós não vamos ter que estar estudando aquele grau do substantivo, gênero do substantivo, aquelas coisas, não. São só essas 4 que eles vão pedir para vocês. O que vocês precisam saber, não é, dessas classes de palavras aqui, né, para esta prova? Vocês têm que saber o seguinte, ó. Vocês têm que pegar um texto e saber classificar, né, todas as palavras, enquadrar as palavras daquele texto numa classe gramatical, né? Isso aqui, por exemplo, não é um texto, mas, por exemplo, se eu pegar esse livro aqui, ó, dos gregos aos gramáticos e linguistas. 12 é combinação de de mais os, preposição mais artigo. Gregos é substantivo, aos é combinação de a mais o, a preposição mais artigo. Eu tenho que saber que traduzir é um verbo, que coisas é um substantivo, ciência é um substantivo, né? Agora, não preciso entrar em minúcias aqui. Não há necessidade, entende? Eu tenho que saber que nacionais é adjetivo, regionais é adjetivo, e é conjunção, né? Tem que ter uma visão vaga disso aqui, tá? Agora tem que me deter nessas 4 aqui. Essas 4 são as que eles vão pedir, né, nessa prova. Vamos ver ali então. Substantivos, então, nomeia tudo. Olha exemplos. Os artigos definem ou indefinem, determinam ou indeterminam um substantivo. A gente não dá bola para os artigos, né? Para o, a, o que tem um o, que envolveu um o, um a? Para que se deter tanto, né? Nessa questão dos artigos. Como é que a gente aprendeu o artigo no colégio, hein? Artigos são as palavras que determinam ou indeterminam os substantivos. Artigos definidos, o, a, os, as. Os indefinidos, um, uma e uns, umas. E acabou. E era isso. Gente, vocês não têm noção a importância que tem esses artigos dentro de um texto. O a, às vezes, antes de uma palavra, ele faz toda a diferença. Em vez de dizer mulher, não sei o que, a mulher, não sei o que, esse a faz toda uma gama de diferença. Entende? É isso que eles vão pedir nessa prova. O uso, o significado do artigo dentro do texto. Se eu trocar o a num texto por um uma, altera um pouco do sentido da mensagem, às vezes altera, às vezes não. E é isso que nós vamos estudar na aula que vem. Na aula que vem, a nossa aula que vem é sobre essas 4 classes gramaticais aqui. Certo? Aí eu vou fazer uma aula, né? Aí nós vamos estudar só o artigo, só o pronome, só o verbo. E aí na outra nós vamos entrar nas conjunções, que aí já vou entrar na parte de orações com vocês. Tá bem? Certo? É isso.